Bom dia, seja bem-vinda. Rosiane, Andréia, Camila, Milena. Vamos chegando. Oi, bom dia, Adriana. Sejam bem-vindas. Oi. Olha que música linda, essa música é da Gabriela Rocha. O nome dela é Diz. Né? E ela é uma mensagem para a nossa manhã de hoje. Sejam todas muito bem-vindas para mais uma live, para mais uma sexta-feira. Oi, Núbia. Quem aqui é a primeira vez que está participando de uma das nossas lives? Fala aqui. É a primeira vez. Ou fala para mim que não, é repeteco, né? Eu já assisti outras. Consegui. Amém? Sejam todas muito bem-vindas para mais uma live. Oi, Núbia, primeira vez, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Nós estamos numa jornada, né? Uma jornada sobre autoestima. E aí já vem várias. Primeira vez também a Rosiane, seja bem-vinda. Então nós estamos numa jornada. Nós temos feito várias lives falando sobre autoestima, né? E hoje não poderia faltar esse tema, né? Autodepreciação. Infelizmente, né? Muitas vezes nós, né, nos autodepreciamos. Oi, Érica, seja bem-vinda, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por que nós nos depreciamos e o que a gente pode fazer para mudar isso, que se torna um hábito, né? Muitas vezes a gente acorda de manhã, né? Já nos criticando, né? Às vezes você, né? Às vezes a gente culpa as pessoas que estão ao nosso redor, né? Que às vezes a gente ouve tantas críticas, tantos julgamentos, né? Das pessoas que estão à nossa volta. A gente ouve tantos julgamentos né? Dos nossos pais, do nosso cônjuge, às vezes até dos nossos chefes, né? E a gente se sente inferior. Mas eu quero falar para você que infelizmente o nosso pior inimigo somos nós mesmas. Muitas vezes somos nós que, né, que é a primeira a condenar, a criticar, a julgar. Às vezes você acorda de manhã e aí você perde de repente a paciência com seu filho. Às vezes você grita com ele. É certo gritar? Não é certo gritar. Mas às vezes acontece, não é? Às vezes você perde ali, por um momento você perde a paciência. E aí, após 5 minutos, o que acontece? Será que já aconteceu com você? Fala aqui pra mim. Se já aconteceu com você, você se sente a pior mãe de todas. Eu sou uma péssima mãe. Por que eu fui ter filho? Eu não sei, eu não dou conta, eu não tenho paciência. E aí, por aí vai. Será que você já fez isso com você mesma? Será que você já te julgou dessa forma? Eu sou uma péssima mãe. Após você gritar com seu filho. Ou, de repente, você reserva um restaurante, né? A mesa de um restaurante, você se arruma, você se produz toda, né? Aí você marca, né, com seu cônjuge para poder ir a esse restaurante. Aí você entra dentro do carro e aí o que acontece? Aí acontece uma discussão. Aí aquela discussão, né, aquela briga, após 5 minutos de discussão, o que passa na sua cabeça? Eu sou a pior esposa. Aí você já acha que você é a pior esposa de todos devido àquela discussão que você teve com seu cônjuge. Ou, né, de repente você perde uma venda. Meninas, vocês estão conseguindo me ouvir? Né? Vai falando aqui pra mim, né? Eu estou, só para me saber aqui do feedback de vocês, se tá tudo ok aí com o áudio de vocês. Ou de repente você é chamada no escritório, na sala do chefe, né? Você perdeu aquela venda, de repente aquela venda, ok, Érica, obrigada. Aquela venda que estava só para finalizar. E ele passou a venda para você e você só tinha que, sabe aquela venda que você só tem que tirar o pedido? Mas acontece algo e aí você não consegue efetuar aquela venda. Você não consegue fechar aquele contrato. E aí, de novo, após 5 minutos, você se acha pior profissional. Quem aqui já passou por alguma dessas experiências? Sendo mãe, né, sendo esposa,
ou sendo profissional. E aí, o que acontece conosco? Aí a gente começa a criticar, começa a nos julgar. E aí eu quero te levar a uma reflexão hoje. Se você ganhar um presente, um quadro da sua mãe, um quadro muito, muito, muito bonito, né? Um quadro lindo, e ela te der esse presente. E aí, de repente, você esquecer de moldurar ele. Mas todas as vezes que a sua mãe fizer uma visita para você, você lembra, eu preciso emoldurar esse quadro. Eu preciso pendurar esse quadro. Qual que é a mensagem que você está enviando para sua mãe? Que aquele quadro não foi tão importante assim, não é? Quando acontece isso conosco, quando a gente ganha um presente que a gente não dá importância, então a mensagem que a gente envia é que não foi tão importante para nós aquele quadro, aquele presente que a nossa mãe nos deu, né? E eu quero dizer algo para você. Deus, ele te deu um quadro. Esse quadro é muito importante, é um quadro muito bonito. Esse quadro é você. E todos os dias Deus te visita. E todos os dias Deus vai até você para saber o que você está fazendo desse quadro que Ele te deu, que é você. Né? Nós passamos por uma jornada, nossa autoestima, muitas vezes nós temos baixa autoestima, realmente, devido a muitos reflexos negativos que a gente recebeu da nossa infância, mas a gente precisa parar e mudar a forma como nós nos vemos. Nós não podemos deixar mais que esses reflexos que a gente recebeu quando nós éramos criança ou quando nós éramos adolescentes influencia a forma como você se vê hoje, influencia a forma como você trata a si mesmo hoje, as palavras que você fala para si mesma, a forma como você se trata, né? E muitas vezes as pessoas elas estão tão no automático que todas aquelas informações que ela foi recebendo negativas, exemplo, você não faz nada certo, você tem muita dificuldade, você é muito baguncenta, você, né? A gente vai recebendo e a gente vai tornando aquilo, acreditando naquilo e tornando aquilo uma verdade para nós. E aí a gente, quando chega numa fase adulta da nossa vida, a gente acaba acreditando nisso, né? Por quê? Porque olha, uma coisa que nós precisamos aprender, que pensamentos geram sentimentos. E sentimentos levam a comportamento. Então, a forma como eu penso, se eu penso que eu sou uma péssima mãe, o meu comportamento será esse. Eu serei uma péssima mãe. Se eu penso que eu sou uma péssima esposa, qual vai ser o sentimento? O meu sentimento será esse, que vai me levar a um comportamento de ser uma péssima esposa. Ou da mesma forma, uma profissional. Então, não significa que você errar uma vez, se você de repente gritar com seu filho, de repente você fazer algo errado, né? De repente você perder uma venda, né? Que você é uma péssima mãe, uma péssima esposa, uma péssima profissional, né? Às vezes a gente erra e isso faz parte da vida, né? As nossas quedas, os nossos fracassos, as derrotas. Oi, Vanessa, tudo bem? Seja bem-vinda, né? Não significa que as nossas derrotas faz de nós, né, inferiores. E aí a gente tem que aprender a nos aceitar, nos amar, identificar os meus pontos fortes, identificar também os meus pontos fracos, identificar o que eu posso fazer para melhorar. Não é assim? Eu posso melhorar, mas eu não sou perfeita. A gente precisa vencer o perfeccionismo. Muitas vezes o perfeccionismo ele nos atrapalha. E eu quero ser sempre a melhor. Se eu não for a melhor, não serve, né? E é isso, a gente acaba vivendo em uma condenação. Eu acabo me depreciando, eu acabo me sentindo, né, me desvalorizando, porque eu quero sempre alcançar o topo. E alcançar o topo é muito difícil, né? Ficar muito sempre no topo, né? É complicado. Será que você não vive se comparando com atrizes, com modelos? Às vezes eu atendo pessoas, né? E às vezes você tem dificuldade de olhar, de encarar, de reconhecer a sua beleza. Reconhecer os pontos positivos as características que faz você única. E às vezes você vive se comparando com a outra pessoa. E olha, você tem que parar de se comparar.
né? De repente com modelos, com pessoas que estão em um outro padrão, que existem. Se a gente buscar esse padrão de beleza que a mídia ela tenta, né, nos colocar goela abaixo, nós sempre vamos nos sentir inferiores. Você conhece alguém que é muito parecida com a Gisele Bündchen? Você conhece, né, pessoas muito parecidas, né, com esses modelos, né, que estão em alta? Vamos falar, né, não sei se você conhece, né, as irmãs Kardashian e por aí vai. E aí, às vezes, a gente quer se, né, comparar a elas. E aí, devido a isso, a gente fica nos depreciando. Nós acabamos nos achando mais feias, né? Nós acabamos, né, não reconhecendo as qualidades que nós temos. Né? E Deus fez cada uma de nós única. Deus fez cada uma de nós especiais. E aí eu quero, nessa live de hoje, que você possa reconhecer que você tem valor e que você tem muito valor, né? E que você pare de focar somente nos pontos negativos, que você pare de ficar focando, né? Olha, meninas, o nosso inconsciente, ele tem tanto poder sobre nós, tanto poder, que muitas vezes a gente nem imagina. Às vezes existem coisas que a gente recebe da nossa infância e que fica gravado lá no seu inconsciente, que você nem faz ideia do tanto que isso te prejudica, o tanto que isso tem de repente te prejudicado. É como se nosso inconsciente ele fosse um armário, dentro desse armário tivesse várias gavetinhas, e aí é colocado dentro de cada gavetinha palavras, comportamentos, atitudes que nós fomos recebendo, reflexos que nós fomos recebendo da nossa mãe, do nosso pai, da nossa, né, dos nossos irmãos. É como se fosse um álbum de fotografia. Eu já falei aqui outras vezes, né? Que a nossa autoimagem é um álbum de fotografia que você foi armazenando ao longo da sua vida. E aí a forma como você se vê, né, é conforme as fotografias que você foi armazenando, né, no seu inconsciente. E quais foram as fotografias que você armazenou? Será que elas são positivas? Ou será que a maioria delas são negativas? Será que não está na hora de você começar a rever, né, essas imagens que você gravou, que essas informações que você gravou, né, está na hora de você reconfigurar. Está na hora de você, de repente, sabe, a gente tem hora que a gente precisa abrir o nosso álbum de fotografia. E sabe aquelas fotografias que estão bem amarelas, aquelas fotografias que já estão bem... Tem algumas fotografias que elas vão ficando, né, elas acabam estragando. E de repente são essas fotografias, essas imagens que você foi, né, guardando ao longo da sua vida, está te prejudicando hoje. Está na hora de você mudar, né? Mude as fotografias, começar a colocar novas imagens, né? Imagens assim, Carla, só imagens positivas? Não, a nossa vida é feita de, né, de momentos bons, de momentos ruins, né, de altos e baixos, de morros e vales, não é? A nossa vida é feita assim. Mas muitas vezes nós focamos somente nas nossas, né, nos nossos defeitos. Muitas vezes a gente só foca, né, nos pontos negativos. Eu falo muito sobre... Eu tenho um grupo sobre temperamentos. Eu falo muito sobre os temperamentos, né? E aí, muitas vezes, as pessoas não aceitam o temperamento que têm. Né? Por quê? Porque elas focam só no ponto negativo do temperamento. E não, cada temperamento tem pontos positivos e tem pontos negativos. Mas o que você está focando? Né, qual a energia que você está colocando em qual? Nos pontos negativos ou nos pontos positivos? Eu quero falar para vocês sobre a história de Mefibosete. Você conhece a história de Mefibosete? Ele era filho de Jonatas. Quem era Jonatas, né? Era filho de Saul. E lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6, algo tremendo. Ele era herdeiro também, né? Ele era filho de Jonatas, né? Que era filho de Saul. E aí, quando o rei Davi,
ele assumiu o trono, né, na guerra, o Jonatas e Saul, eles morrem. E aí fica quem? Fica o filho de Jonatas. Mas naquele momento de agonia, o que a babá, o que aquela pessoa que cuidava de Jonatas, o que ela faz? Ela pega aquele bebê e com medo foge. Quando ela descobre que Jonatas e que Saul havia morrido, ela foge. Só que no momento em que ela estava fugindo, eu não sei se você conhece essa história, mas eu quero dizer ela para você. É uma história muito bonita, né, que retrata muito como nós nos vemos hoje. Então ela deixa ele cair. Ela deixa o bebezinho cair. O bebezinho fica o quê? Ele acaba ficando manco, né? Ele acaba tendo ele fica aleijado, né, com a queda dele. Então ele se sentiu o quê? Ele mesmo se menosprezava, né? Ele mesmo se achava indigno. Só que Davi fez o quê? Fez uma aliança com Jonatas, né, quando eles eram muito amigos. E aí Davi pede para que, né, eles achem um herdeiro, um dos filhos, né, alguém, né, de Jonatas. Ele descobre que o filho de Jonatas estava vivo e ele chama para ele para estar na sua presença. E olha só, eu vou ler para você rapidinho essa passagem de 2 Samuel capítulo 9, de 6 a 8. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, comparece diante de Davi, prostrou-se seu rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi, e ele respondeu: sim, teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe toda a terra que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, olha o que ele diz para Davi, que muitas vezes nós mesmos, né, recebemos muitas oportunidades de Deus, e muitas vezes nós falamos ou às vezes pensamos a mesma coisa que Mefibosete. Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então a imagem que ele tinha dele era de quê? De um cão morto, né? E aí eu quero falar para você algo, né, lá de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 19. Eu quero que você grave essa passagem. Se possível, anote. Anote essa passagem aí para você ter ela. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita, né? É santuário do Espírito Santo que habita em vocês, né? Acaso você não sabe que o seu corpo, né, é santuário do Espírito Santo que habita em você, né? Você acredita que o Espírito Santo habita em você? Você acredita que o seu corpo, né, é santuário do Espírito Santo? Amém? Eu acredito, né, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, né? Você acredita que você foi comprado por um alto preço, que você foi comprada por Jesus? Eu acredito. Amém? Então, o que ele fala aqui? Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E o que vem a ser isso, Carla? Glorificar a Deus com o meu próprio corpo. Glorificar a Deus com os teus dons. Glorificar a Deus com os teus talentos. Glorificar a Deus com as tuas habilidades. Deus, ele nos escolheu aqui na terra para que nós fôssemos representantes dele. Será que você tem representado Deus da melhor forma que você pode? Mas sem se condenar, sem se criticar, sem se autodepreciar, sem achar que você não é capaz, sem achar que você não consegue, né? Sempre se achando inferior às pessoas. Você se acha inferior às pessoas, né? Você se acha inferior, de repente, à sua irmã. Você se acha inferior à pessoa que trabalha com você,
né, a um profissional, a outra profissional, né? Nós precisamos aprender a viver com excelência. Deus, ele nos traz dons, Deus nos dá talentos, Deus nos dá habilidades e nós precisamos parar de nos autodepreciar. Nós precisamos parar de achar que nós não somos capazes, que nós não temos valor, né, que nós somos insignificantes, que nós não sabemos fazer nada. Não, eu não sei fazer nada. Não, eu não tenho nenhum dom. Não, eu não tenho nenhum talento. Né? Às vezes você faz uma comida e de repente aquela comida não fica tão assim tão saborosa. Às vezes você queima um arroz, às vezes você queima o feijão e aí pronto. Nossa, eu sou péssima cozinheira. Né? Então muitas vezes nós estamos prontas para nos autodepreciar o tempo todo. Nós estamos sempre nos criticando. Né? Nós estamos sempre, né, pronta para apontar o dedo. Né? Eu quero falar para você que infelizmente nós somos nossos piores inimigos. Né? Sempre procurando algo, né, para poder falar de negativo. Eu quero te perguntar que os pensamentos que você tem a seu respeito são pensamentos de bem ou pensamentos de mal? Né? Porque conforme você pensa, pensamentos geram sentimentos. Então, se você pensa que você né, que você não é capaz, é claro que você vai agir conforme você vai achando sempre que você não é, que você não dá conta, que você não consegue, que você não é capaz, que tudo vai te levar justamente para que você não dê conta, para que você não seja capaz. Sabe quando a gente acorda, já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo, meninas, parece que a gente acorda com o pé esquerdo, né? E aí tudo que a gente vai fazer vai dando errado. Porque nós mesmos já acordamos o seguinte, né? Nossa, a gente já fala assim, né? Hoje eu acordei com o pé esquerdo, né? E aí tudo que você faz durante aquele dia dá errado. Porque o seu pensamento, né, o teu comportamento te leva a fazer tudo errado. Porque você já tá, né, com o seu, né, o seu pensamento já está levando você para agir daquela forma, né? Como que você se vê? Eu te faço essa pergunta, né? Será que você pode falar aqui para nós, né? Como que você se vê como mãe? Como que você se vê como esposa? Como que você se vê como filha? Como você se vê como profissional? Né? Será que você não tem se cobrado demais e essa cobrança excessiva não tem de repente te paralisado? Né? Porque, como eu disse para você lá no início, né, da nossa live, nós temos o perfeccionismo, né? O sintoma do perfeccionismo, ele não é algo positivo. Eu querer fazer as coisas sempre muito bem, com excelência, é o que Deus espera de nós. Eu vou fazer com excelência, mas se eu não fizer perfeito, se aquilo que eu fiz, que eu tiver acabado de fazer, não for o melhor que eu puder entregar, não foi eu fiz o meu melhor, mas de repente algo aconteceu que não é tão perfeito assim, eu preciso aprender a reconhecer isso. Às vezes a gente não consegue reconhecer, às vezes a gente não consegue aceitar uma falha. Às vezes a gente não consegue aceitar um erro, né? E aquilo a gente fica, né? Você perde noites de sono, né? Se condenando, você fica pensando o tempo todo naquilo que você fez. Nossa, eu tinha que ter feito isso, isso, isso. Ah, mas por que eu não falei assim, assim, assim? Ah, mas por que eu não fiz assim, assim, assim? E isso tem levado você ao esgotamento físico, ao esgotamento mental. Isso de repente está te paralisando. Isso de repente está levando você a procrastinar demais algo que você deveria já ter feito, né? Algo que Deus já colocou na sua vida. Às vezes é até uma promessa de Deus para você. Às vezes é um sonho que Deus colocou no seu coração. Às vezes você tem visto isso como um propósito de vida. Mas você, com a sua autodepreciação, com suas críticas,
com seus julgamentos, você se julgando, se criticando, se autodepreciando, tem levado você a não realizar tudo que Deus deseja para você. E você tem que parar, hoje você tem que mudar. Primeiro, mudar a forma como você se vê. Mudar a forma, sabe? Pega o seu álbum de fotografia, pega aquelas imagens que você foi gravando, que você foi armazenando dentro do seu inconsciente ao longo da sua vida, que você foi recebendo da sua mãe, do seu pai, das pessoas à sua volta, e pare e olhe para elas novamente. Será que você realmente é essa pessoa de 10, de 15, de 20 anos atrás? Será que você não melhorou? Será que você já não superou aquelas falhas? Será que você já não superou aqueles erros? Será que você não superou aqueles fracassos que você teve alguns anos atrás? Será que já não está na hora de você dar um basta? Será que já não está na hora de você ter um novo olhar para você? Será que Deus não quer falar para você? De repente Deus tem falado para você que você pode todas as coisas, que você é capaz, que você é forte, mas você não tem reconhecido isso, você não tem considerado tudo isso que Deus tem falado para você. Quantas coisas que Deus fala a meu respeito? Quantas coisas que Deus fala a seu respeito? Será que é mais importante? Eu quero te fazer uma pergunta. Será que é mais importante o que Deus fala sobre mim? O conceito que Deus tem sobre mim ou o que eu penso sobre mim? É muito mais importante o que Deus fala sobre você. O que Deus tem, O que Deus fala sobre você? Entenda que Deus te criou, que Deus te formou, que Deus te escolheu, que Deus te separou ainda no ventre da sua mãe, que Deus colocou em você dons, qualidades, habilidades. Mesmo que você caia, mesmo que você fracasse, mesmo que você erre, mas você pode continuar. A jornada, meninas, eu quero dizer para você, Deus, ele não construiu o mundo em um dia, apesar que ele poderia fazer isso. Mas Deus, ele construiu o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. E eu quero falar para você que nós podemos também nos desenvolver. Nós podemos sim, ter uma nova imagem de nós. Você pode sim ter uma nova imagem de si mesma, mas você está pronta para realmente descobrir qual é essa nova imagem que você tem de si mesma? Será que você está pronta para descobrir a sua nova identidade? De repente você tem uma identidade negativa, de repente você tem 20 anos, 30 anos, que você tem levado sobre você uma imagem negativa, destrutiva, autodepreciativa de si mesma. E eu quero dizer que Deus quer te levar a algo muito maior. Deus quer levar você a receber até a convicção de quem você é de verdade. Qual que é o seu propósito aqui na Terra? Que Deus, ele não te criou por acaso. Você tem um propósito, mas você primeiro tem que aceitar quem você é. Aceitar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Os fracos você tem que trabalhar neles. A nossa jornada, para mim concluir uma jornada, eu preciso dar o primeiro passo. Você está disposta a dar o primeiro passo? Para você se encontrar verdadeiramente, para você ser liberta de toda a corrente que prende você a essa autodepreciação. Nós muitas vezes estamos tão presas ao julgamento dos nossos pais, nós estamos tão presas às críticas dos nossos pais, que aí nós nos tornamos os nossos críticos, Nós mesmos passamos a nos julgar, Nós passamos a ser o quê? O algoz de nós mesmos. De repente, oi, a Leontina chegou aqui, seja bem-vinda, Leontina. Muitas vezes, infelizmente, a gente passa tantos e tantos anos, recebendo tantas coisas negativas das pessoas ao nosso redor, e a gente acaba acreditando nisso. E eu quero levar você
a você se descobrir, né? Descobrir uma verdade sobre você. Qual é a verdade? A verdade que Deus fala sobre mim. A verdade que Deus fala sobre você. E não é a verdade que os seus pais, né, que os seus irmãos, né, falaram, né, sobre você ou que você mesmo acredita. Nós temos que... Né, é possível, Carla, mudar? Eu quero falar para você que é. Porque eu, por muitos anos, me achava também incapaz. Eu, por muitos anos, também achava que eu não era, né, que eu não conseguiria. Né? Eu mesma, né, eu vivia uma condenação, eu vivia num espírito de perfeccionismo, eu achava que, né, eu sempre precisava sempre melhorar algo, sempre melhorar, e aquela melhoria que eu buscava, que eu achava que era a certa, era uma melhoria que me prejudicava, era um perfeccionismo que me prejudicava, porque é o seguinte, meninas, existe uma diferença entre buscar o perfeccionismo e buscar a excelência. Você está aqui comigo? Né? Qual que é a diferença? O perfeccionismo, eu nunca estou satisfeita. Eu sempre quero melhorar. Mesmo que todas as pessoas à minha volta falem que já está tudo bem. Porque o perfeccionismo, ele me paralisa. Porque o perfeccionismo me faz procrastinar. Porque o perfeccionismo, na verdade, ele é um sintoma, né? Que eu não tenho a coragem suficiente de enfrentar os meus medos. Por exemplo, eu quero fazer uma live e às vezes você tá aqui e quer fazer uma live, às vezes você tá aqui e quer montar um grupo de mulheres, e aí você procura o que sempre, né, a hora certa, o melhor momento, na hora que você estiver já pronta, na hora que você já souber todos os versículos de cor da Bíblia, na hora que você já tivesse preparada, sabe? As pessoas elas querem se preparar demais para as coisas que Deus tem para elas. E Deus prepara os escolhidos. Na hora que você estiver em ação, Deus ele estará te usando. Nós somos apenas um instrumento de Deus. E a excelência é eu buscar fazer o que eu puder fazer de melhor. Eu estou aqui com vocês e eu estudei antes. Eu estudei, eu li, eu me preparei. Eu tenho luz aqui para poder dar suporte aqui para que vocês consigam me enxergar melhor. Né? Eu preparei um cafezinho aqui para mim tomar, né? Antes um pouquinho, né? Ou durante que nós estivéssemos aqui na nossa live. Né? A excelência faz parte. Eu preciso buscar excelência, mas eu não posso deixar que, né, esse sintoma do perfeccionismo ele tenta me paralisar, porque é isso que ele quer fazer. O inimigo, infelizmente, ele usa muitas vezes, né, situações, pessoas, pensamentos para me paralisar. E a autodepreciação é isso. Né? Uma pessoa, o inimigo, ele faz justamente isso. Ele vai lançando sobre você, né, os pensamentos negativos, né? Ele vai né, colocando na sua mente, né, o julgamento, ele vai colocando na sua mente, né, as críticas, e aí você sempre vai ficar, né, parada, estagnada, você nunca vai avançar para o próximo nível, né, porque você sempre vai se sentir o quê? Inferior às outras pessoas, né? Infelizmente a autodepreciação, ela está assim à nossa volta, né? Quantas pessoas, né, se olham no espelho e falam assim: eu sou feia demais, o meu cabelo é ruim demais, porque a minha pele ela é muito ruim, a minha pele, né, porque às vezes a gente vai fazer a unha, a gente fala: a minha unha é fraca demais, a minha unha quebra fácil demais, porque o meu cabelo ele cai muito, ele quebra muito, ele tem pontas duplas. Quantas coisas, né, depreciativas que nós falamos para nós mesmas durante 24 horas de um dia, né? Meninas, é muita coisa. A gente vai conversar com as pessoas, né? Muitas vezes eu vou conversar, né? E são sintomas, são reflexos realmente de infâncias, né? De repente os pais
lançava sobre aquela pessoa palavras duras, críticas. Às vezes ela vivia, né, um constante julgamento. Às vezes ela era cobrada excessivamente. Então ela se torna uma adulta que se cobra muito. Ela não consegue quebrar, né, esse ciclo. Ela não consegue quebrar essa corrente. Ela se torna ela mesma a pior crítica dela. Ela se torna ela mesma a sua pior inimiga, né? Porque ela aprendeu a ser assim. Ela aprendeu a se criticar. Ela aprendeu a se julgar. Porque ela viveu em uma família, né, em um lugar onde havia muitas críticas, né? Igual professor. Imagina se você está numa sala de aula, de repente aquele professor, ele sempre critica. Ele critica a nota, ele critica a tarefa, né? Ele critica o aluno. Então o aluno, ele vai internalizando aquilo, ele vai acreditando que ele realmente não é capaz, que ele não dá conta, né? E às vezes eu tenho um filho de 18 anos, às vezes ele me mostra uns vídeos, né, de alguns professores um pouco maluquinhos assim em sala de aula, e é mais ou menos assim, né? Não é fácil mesmo, né? A Leontina aqui, ela é professora, né, cuida de crianças. Realmente não é fácil, mas a gente tem que começar a ter cuidado com qual é a mensagem que eu libero para as crianças, qual é a mensagem que eu libero para os meus filhos, qual é a mensagem que eu estou liberando para as pessoas que estão à volta, porque a mensagem que eu recebi na minha infância, adolescência e vida adulta também, né? Eu posso ver que elas podem ter me prejudicado ou me ajudado. Então, o que eu quero falar para você, para a gente terminar a nossa live, qual que é a mensagem que você tem enviado para você diariamente? Quais são as palavras que você tem a seu respeito? Quais são os pensamentos que você tem a seu respeito? Eu posso mudar os meus pensamentos? Sim. Você pode sim aprender a controlar, né? Por exemplo, você não controla o que você pensa, mas você controla o que você pensa sobre aquilo. Você não, né, você controla como você vai se sentir a respeito daquilo. Você controla como você vai agir diante daquele pensamento. Por exemplo, eu posso pensar, né, porque eu discuti com meu filho, porque eu gritei com meu filho. Eu posso pensar que eu sou uma péssima mãe. Vamos lá fazer uma dinâmica agora para a gente finalizar a nossa live? Eu posso pensar que eu sou uma péssima mãe porque eu gritei com meu filho. Ok. O que eu fiz foi certo? Não. O que eu fiz realmente, né? Eu fiquei chateada com aquela minha atitude? Sim. Mas isso não significa que eu sou uma péssima mãe. O que eu preciso fazer? Respirar, contar até 10. Reconhecer que naquele momento eu estava nervosa, reconhecer que aquilo que eu fiz realmente não foi correto, reconhecer, opa, meu filho, me perdoa, né? Mamãe ficou nervosa, né? A mamãe não queria falar daquele jeito, né? Me desculpa, me perdoa. Então, meninas, nós temos que ter a humildade e reconhecer que uma atitude sua, né? De repente que você teve, um comportamento que você teve, não faz de você aquela pessoa. Não é porque você ficou nervosa que você é uma pessoa nervosa. Não é que de repente você gritou com seu filho, de repente uma vez no ano, que você é uma pessoa estourada, que você é uma pessoa que não tem paciência. De repente você está passando por uma dificuldade, por um problema. Já aconteceu comigo, né, de eu gritar, né, de eu falar mais alto e que logo em seguida oh meu Deus, me perdoa. O que eu fiz, né, eu magoei, eu machuquei, eu feri, e reconhecer, né, você tem, né, o hábito de pedir perdão para os seus filhos. Às vezes a gente não pede perdão, porque nós nos achamos superiores aos nossos filhos. Imagina eu chegar nele e falar que eu errei, eu falar para ele que, né, que aquilo que eu tive, aquela atitude foi errada. Nós precisamos aprender, porque os nossos filhos, eles aprendem conosco. Nós somos o espelho dos nossos filhos. Ele absorve, né? Eles são uma esponja que absorve. Se ele me vê reconhecendo que eu errei,
que aquele grito, que aquela exaltação que eu tive não me faz uma mãe, né, uma péssima mãe, a pior mãe do mundo, né, que aquilo que eu tive, né, momentaneamente, né, que eu cometi, eu reconheci que foi uma falha, que foi um erro. Ele vai aprender comigo. Então, quando ele errar, ele também vai falar. Ele vai aprender a pedir perdão. Ele vai aprender a se desculpar. Nossa, a Leontina, ela fez um comentário aqui, ó. Reconhecer algo negativo é um ato de nobreza. Muito bem, é. E as pessoas fazem o quê? Escondem debaixo do tapete. Não é assim que nós fazemos? Por quê? Porque eu sou perfeita, eu não posso errar, eu não posso cometer falhas, né? E na verdade é o contrário. Eu sou humana, né? E aí eu erro também, e é reconhecer isso. Mas isso não me faz a pior mãe, não me faz a pior profissional, não me faz a pior esposa. Pare de se autodepreciar. Pare de se criticar o tempo todo. Quebre, né? Você tem que quebrar essa corrente. Né? Você tem que quebrar isso que você de repente tem recebido, que você recebeu ao longo de 10 anos, ao longo de 20 anos. Né? As pessoas, elas estão tão... Né? Elas querem... Isso às vezes a pessoa acha que é até humildade. Né? Mas eu quero falar que isso é uma falsa humildade. Né? Você se autocriticar. Um pouquinho de crítica é importante. Eu reconhecer as minhas falhas, os meus erros, no que eu posso melhorar, mas você fica se autodepreciando o tempo todo, se achando a pior das pessoas. Isso não é o que Deus quer para você. Isso não é saudável. Isso não é positivo, né? Eu reconheço que eu tenho falhas. Eu reconheço que eu erro, eu reconheço que eu caio, né? Mas eu também reconheço que Deus, eu posso melhorar a cada dia. Amanhã eu não vou gritar com o meu filho. Quando aquilo acontecer novamente, vou respirar, contar até 10, vou sair, depois eu volto, aí sim eu vou conversar com ele, aí sim eu vou tentar resolver o problema, tanto com meu filho, tanto com meu cônjuge. Vocês conseguem entender, meninas? Aí a Leontina fala assim também. Fazer esses reparos é libertador. A vida fica mais leve, muito mais leve. Né? Eu já tive, né, realmente, graças a Deus, eu tive já muitos momentos da minha vida de reconhecer. Eu errei. Desculpa. Né? A forma como eu falei, o jeito que eu falei, estava errado. Né? E aí, quando eu reconheço isso, como a Leontina diz, que é libertador, quando eu reconheço isso, eu reconheço, né, que aquela falha não me faz de mim a pior pessoa do mundo, a pior mãe do mundo. Eu não preciso me autodepreciar. Eu tenho valor, eu tenho qualidades. Deus me deu qualidades, Deus me deu dons. E eu preciso sim reconhecer os dons que Deus me deu. Eu preciso procurar praticar com excelência os dons que Deus me deu. O que você tem feito da sua vida com os dons que Deus te deu? O que você tem feito da sua vida com os talentos que Deus te deu? Será que você vai ser igual aquele homem, né, que Jesus fala sobre os talentos? Você vai esconder ele, enterrar ele debaixo da terra e deixar eles lá guardadinho, né? Não, nós temos que aprender a desenvolver os nossos talentos, porque quanto mais você for desenvolvendo os teus talentos, quanto mais você desenvolver os teus dons e as tuas habilidades, mais você vai se achar o quê? Capaz. Mais você vai se achar o quê? Que você consegue, que você pode, né? Porque nós podemos sim todas as coisas, mas exige uma decisão, não é? Eu até postei esses dias lá no Instagram, né, que muitas pessoas falam assim: ah, eu quero ser feliz, ah, eu quero fazer um curso, ah, eu quero, né, tantas coisas, né? Mas o mais importante que as pessoas falam é: ah, eu quero ser feliz.
O que você precisa fazer para ser feliz? Tomar uma decisão. Decidir ser feliz. Quais são os passos que você vai dar, né, em direção à sua felicidade? Porque se você continuar parada aonde você está, nada vai acontecer. Nada, né? Então, que você possa tomar escolhas, decisões. A nossa vida é feita de escolhas. A nossa vida ela é feita de decisões. O que você decide hoje? Quais são as decisões que você vai, a partir de hoje, decidir? Né? É as decisões que vai levar você, né, a realizar o propósito pelo qual você nasceu. Porque eu, você, cada uma de nós, né? A Lentina, ela fala que passarei o dia inteirinho ouvindo essas palavras. Transmitir alívio. Amém, amém. Eu também passaria o dia todo. E já são 11h30 e nós começamos às 10h30. E vai já dar 1 hora de live. E aí eu nem vejo a hora passar. Meninas, vocês veem as horas passar porque eu não vejo. Igual a Leontina falou, ficaríamos aqui horas. Mas pra gente finalizar, né, meninas? Eu quero levar você a realmente descobrir a sua verdadeira identidade. Quem é você? O que você pode fazer? Quais são os seus dons e os seus talentos? O que são traumas emocionais? Como quebrar esses traumas emocionais? Eu te convido, você quer estar comigo? Nós teremos, você vai ter um grupo exclusivo onde eu estarei postando somente nesse grupo os áudios, os PDFs, sem falar que nós teremos 2 bônus para vocês, meninas, que é sobre os temperamentos e as 5 linguagens do amor. Então, clica lá na bio, venha fazer parte comigo da nova turma, né, da nossa turma, que vai ser realmente uma bênção, né, Camila, Tânia, para nós estarmos juntas nessa jornada, onde você vai aprender realmente a descobrir a sua verdadeira identidade e todos os áudios, todos os PDFs, todo o material que nós trabalharmos no grupo VIP, que é exclusivo só para vocês, vocês vão poder usar todo o material nos seus discipulados, nas suas células. Então, quero te convidar a estar comigo, para nós estarmos juntas, aprendendo mais de nós mesmas, reconhecendo qual é o nosso valor, né? Então, meninas, é um valor muito irrisório. Realmente é para nós estarmos juntas nessa jornada, né? Porque você vai ter encontros comigo. Nesses encontros, nós estaremos fazendo as nossas mentorias. Eu estarei te ouvindo cada uma de vocês. Cada mulher que estiver no curso terá, né, poderá falar. Nós estaremos ali online, né? Porque vocês vão ter o curso, ele é gravado. As aulas são todas gravadas, você vai assistir as aulas, você vai ter as tarefinhas para você fazer, as reflexões, as dinâmicas, os áudios, né? Os PDFs para você trabalhar durante a semana. E aí, quando você vier encontrar comigo, nós iremos trabalhar o tema que foi daquela semana. E nós iremos discutir, falar. Aí vai ser o momento da gente tirar as dúvidas, vai ser os momentos das nossas reflexões, né? Para que nós possamos realmente aprender a nos valorizar, né? Para que nós possamos aprender a nos amar. Porque existe um Deus que nos amou primeiro, né? Existe um Deus que nos escolheu, que nos ama, que nos aceita, que nos valoriza. E às vezes eu não me aceito. E devido a essa minha falta de aceitação, eu acabo me depreciando. Então, como que eu posso vencer, né? Vencer a autodepreciação? Me amando. Como que eu posso vencer a autodepreciação? Me aceitando. Como que eu posso vencer a autodepreciação? Me valorizando, né? E às vezes você precisa de uma pessoa que esteja junto com você, porque às vezes você recebeu tantos reflexos negativos ao longo da sua vida que está aqui, ó, no seu inconsciente, né? E você está vivendo uma luta, uma batalha, né? Porque você de repente não tem, né? Você não se acha capaz, né? Você não se acha importante, né? Você não se acha, você não se valoriza, você não se ama, você não se aceita, porque de repente você também viveu alguns traumas no seu passado,
né? E você precisa quebrar os traumas, você precisa se libertar dos traumas, né? E aí, às vezes, muitas vezes, lendo apenas o livro é complicado, né? Você de repente não consegue quebrar sozinha essas correntes que prende você a esse passado de dor, de repente que prende você a esse passado de ferida. E eu estou aqui porque eu quero estar com você nessa jornada, nessa caminhada. Então esteja comigo, faça agora a sua inscrição. Lá na bio tem um clique no link, você pode fazer a sua inscrição e ficar na lista de espera, ou você já pode entrar direto para você estar comigo durante 4 meses, num grupo exclusivo VIP, com áudios, com PDFs, né, meus. E aí a Camila fala, assim que eu acabar a live eu vou comprar, amém. Eu espero você, Camila, para nós estarmos juntas nessa caminhada, estaremos juntas, né? Vamos vencer essa autodepreciação em nome do Senhor Jesus. Vamos aprender a nos amar, nos aceitar, nos valorizar. Vamos descobrir qual é a nossa verdadeira identidade, né? Não é o que, né, o seu julgamento, não é as suas críticas, né? É o que Deus fala sobre mim, o que Deus tem, né, falado sobre você. E são coisas lindas e maravilhosas que Deus tem a nosso respeito. Amém, meninas? Então eu quero agora orar, né, com você, para que Deus possa te ajudar, em nome do Senhor Jesus, para que você possa vencer de uma vez por toda, né, as críticas, a autocrítica, né, a autodepreciação. Senhor, obrigada, Pai, por essa manhã. Obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada por essa sexta-feira que o Senhor nos separou. Senhor, Pai, que o Senhor escolheu cada uma dessas mulheres, Senhor Jesus. Que o Senhor possa ir ao encontro de cada uma. O Senhor conhece as limitações. O Senhor conhece as dificuldades, Senhor Jesus. O Senhor conhece porque cada uma está passando hoje, né? O Senhor conhece os traumas. O Senhor conhece as feridas, Senhor Jesus, de cada uma. Que o Senhor possa liberar, Senhor Jesus, a cura. Senhor Jesus, que elas possam se aceitar, que elas possam se amar. Senhor Jesus, que elas possam se valorizar. E que elas parem, Senhor Jesus, de se criticar, de se autodepreciar. Senhor Jesus, que elas reconheçam o valor que elas têm. Senhor Jesus, que ela receba o amor que vem do Senhor e que elas recebam a sua aceitação, que elas se sintam amadas, queridas, valorizadas por Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, meninas? Então, isso aí, Leontina. Amém? Então, vamos juntas nessa jornada. Juntas, né? Nós iremos... juntas é muito melhor do que sozinha, né? A caminhada é assim. A gente precisa de outras pessoas para nos fortalecer. Porque é muito... sozinha, estar sozinha é muito difícil, né? É muito melhor acompanhada. Porque Deus nos diz que quando tem 2, 3 ou mais reunidas no Teu nome, ali eu estarei. Então que nós possamos estar juntas nessa jornada e que nós possamos, né? Se você precisa de uma cura, que você seja curada, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, meninas, é isso. Fique com Deus. Qualquer dúvida, me chame no direct, né? Você também tem lá um linkzinho que cai direto no WhatsApp, né? Mas eu quero realmente, né, te ajudar. Eu quero que nós possamos estar juntas nessa próxima jornada, né? Nessa caminhada. Ó, um beijo, fique com Deus e até mais, meninas. Tenham um final de semana abençoado. Fique com Deus.